Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, tudo bem? Nesta oportunidade vamos aqui falar sobre o arrebatamento de Enoque. Enoque foi um dos profetas do Antigo Testamento que lá em Gênesis capítulo 5, lá conta que ele foi tirado da terra. E o Hebreus, tratado aos Hebreus, capítulo 11, ele fala dos vários heróis do Antigo Testamento, e Enoque está entre eles. E é interessante que o escritor aos Hebreus, ele diz que pela fé Enoque foi arrebatado, segundo Almeida, para não ver a morte. Com base nesta leitura, alguns teólogos eles defendem que Enoque não poderá ser uma das duas testemunhas, porque está escrito que Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Em outras palavras, este para eles entendem com o objetivo de nunca experimentar a morte, jamais. Então, de acordo com esses teólogos, eles defendem que Enoque não poderá ser uma das duas testemunhas na companhia de Elias, porque ele foi arrebatado para jamais ver a morte. Nós vamos trabalhar aqui na expressão grega, que diz exatamente, eu vou ler aqui o versículo em grego. Pistei heno meteteten tu me idein. Vou ler de novo. Pistei heno metetete tu me idein. Traduzido ao pé da letra fica: por fé Enoque foi trasladado ou foi removido de forma a não ver a morte, que termina com Thanaton, a não ver a morte. Essa tradução alternativa aqui eu estou aqui em mãos com o Novo Testamento Interlinear Analítico. Ele traz uma tradução possível, aliás, todas as traduções são possíveis. Tanto esta, da Almeida, que diz, foi arrebatado para não ver a morte, como essa outra aqui, de forma a não passar pela morte. A NVI, ela traz também, assim, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Então, queridos, uma coisa é dizer, Enoque foi arrebatado com o objetivo de não ver a morte. Outra coisa é, Enoque foi arrebatado sem passar pela morte. Enoque foi arrebatado sem experimentar a morte. Enoque foi arrebatado sem ver a morte. Porque a leitura do texto grego, ela oferece essas várias possibilidades. Mesmo que se possa traduzir Enoque foi arrebatado para não ver a morte, este para não implica necessariamente que ele jamais poderá ver a morte. Simplesmente está dizendo que ele foi arrebatado para não experimentar a morte daqueles dias. Enoque foi arrebatado para escapar da morte do dilúvio, da morte daquela época, da morte que graçava naquela época. Mas o texto grego, vou ler mais uma vez, diz assim, tu me idein thanaton, que pode ser traduzido como para não ver a morte ou de forma a não passar pela morte. Então você vê que é arbitrário se escolher uma tradução como essa, para não ver a morte, com o objetivo de negar a vinda de Enoque, como sendo Enoque uma das duas testemunhas. Porque, na verdade, o texto grego ele pode, sim, ter outras traduções. E aqui fica essa explicação, que várias Bíblias, como a NVI, não diz para ver a morte, sim, de modo que já não experimentou a morte. Outras versões diz claramente que Enoque foi trasladado
sem experimentar a morte, sem ver a morte, o que é uma verdade. O que é uma verdade. E de acordo com o pensamento de Gênesis, de acordo com a leitura aqui do grego que diz tu me idein thanaton, nós podemos sim, com muita razão, com muita verdade traduzir como para não ver a morte ou sem experimentar a morte. E assim fica, Enoque foi arrebatado sem experimentar a morte ou sem ter experimentado a morte. Então, tudo que o texto está dizendo é que Enoque foi arrebatado sem experimentar a morte. Pela fé, ele foi arrebatado sem experimentar da morte. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.